Bom dia, amados. Paz do Senhor esteja com todos. Que Deus dê paz, alegria e muita presença dele na vida dos meus amados e queridos verdadeiros adoradores que tem esse canal. Aleluia. Hoje vamos falar aqui, pegar um assunto para vocês aqui, muito abençoado, muito revelador, né? Que revela a verdade e a vida dos meus irmãos. E meus queridos também, pessoas aí que são espectadores da palavra de Deus. Só que devemos começar já a ir se adaptando em ouvir o que está escrito aqui. Homem não salva ninguém, pessoas. Pastor não salva ninguém. Quem salva é Deus. Em primeiro lugar, quem vai buscar a salvação é você e Deus. Só. Homem nenhum salva. Nem eu, nem pastor, nem presbítero, nem diácono, ninguém. É você e Deus a salvar a tua alma. Aleluia. Que é mais ou menos isso que vai enquadrar também enquadra na salvação isso aí. O assunto que eu vou pregar aqui hoje. O Criador reprova igrejas da lei. Aquela lei que eu preguei para vocês, 613 preceitos de punição e morte. Aquela lei de Arão que aquele anjo deixou para em virtude da saída do Criador, que fizeram bezerro de ouro, que na verdade é bode, né? Fizeram um bode lá, um deus pagão de ouro. Aí Deus, ele foi embora, porque ele não se mistura com o imundice. E aí apareceu esse anjo aí e entregou essa lei de 613 preceitos de punição e morte. Já preguei sobre isso. Vamos falar hoje aqui o que está acontecendo hoje aí nas igrejas. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. O Criador reprova igrejas que praticam tais coisas. Ou seja, que recolhe dízimos, que recolhe oferta, aleluia. Que prega que Deus abençoa quem abençoa a obra, enfim. Fala que as igrejas dizem que é o templo, que tem que abençoar o templo físico, que tem que honrar pastores, honrar servo do Senhor, ungido do Senhor. Isso não existe mais, amado. Jesus morreu para um único sacrifício. Aleluia. O único sacrifício derradeiro que existiu para acabar com tudo isso aí. Para quê? Para nós estar em linha direta com Deus. Ó. Não tem mais intermediário. Não tem pessoas mais que ficam pastores, sacerdotes, padres. Não existe isso. Aleluia. Existem os bons pregadores que pregam o que está escrito aqui. Ó. Aleluia. E eu, em base bíblica, estou pregando para vocês. Aleluia. Não é o que eu acho, não é o que eu penso e não é a minha opinião. É o que está escrito aqui. Ó. Eu vou pregar para vocês hoje. Esse é o pregador verdadeiro. Eu me enquadro nisso. Não sou só eu o verdadeiro pregador. De forma nenhuma. É quem se enquadra na palavra de Deus. Quem prega a palavra de Deus. É esses que a gente tem que seguir. E fora dessa lei aí, que não existe isso. Sustentar templo físico, sustentar ungido do Senhor, enfim. Viver sob julgo de pastores, isso não existe. Aleluia. A gente, é nós que trazemos a salvação para nós. É nós e Deus. Aleluia. Não tem homens no meio. Glórias e glórias, aleluia. Ficou muito bem claro isso? Agora, se existe uma igreja que fala a verdade, que prega, falou, olha, pessoas, eu preciso de uma contribuição, eu preciso de uma ajuda financeira para poder bancar o templo aqui, para nós ter um conforto para poder congregar. Jogar limpo? Beleza, aí tá certo. Agora, você mistura Deus com essa sujeira, falando que Deus mandou fazer templos? Mentira. Isso é igrejas da lei, que é contra essas igrejas que eu vou pregar aqui hoje. Contra, no sentido como? De correção. Porque eu posso corrigir, redarguir e ensinar na palavra de Deus, porque eu sou um pregador. Aleluia. Leio o que está escrito aqui e ponho base na humanidade que está aí fora, atual hoje aí. Aleluia. Que são essas igrejas aí. Glórias e glórias, aleluia. Não todas, não todas. Existem algumas aí que pregam o verdadeiro evangelho. Sem sacrificar, sem oprimir o povo. Aleluia. Vocês entenderam? Que joga limpo. Olha, eu preciso de dinheiro, porque um templo físico que nem esse, precisa você pagar um aluguel, pagar a força, pagar água, comprar uma cadeira, comprar uma luz. Mas joga limpo com o povo. Pessoas, irmãos, dá uma ajuda financeira. Eu estou precisando de uma ajuda para comprar uma lâmpada, para comprar uma cadeira, para aumentar as cadeiras, para arrumar um púlpito, enfim, para bancar o templo. Joga limpo. Não vem falar que Deus obriga a fazer isso, que é mentira. Isso é mentira. E Deus não vai abençoar quem dá dinheiro e também não vai amaldiçoar quem não dá dinheiro.
Aleluia. Ele vai abençoar se você der, e se você não der, ele vai abençoar a mesma coisa. Ele vai te punir, aleluia. E Deus não faz isso. Mas é para vocês entenderem. E Deus vai punir e vai abençoar, dando dinheiro ou não dando dinheiro. Tanto faz. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Entenderam? É isso, sobre isso que eu vou falar aqui. Que a gente não existe sim, essa obrigação. É mentira. Aleluia. Não precisa mais corpo de dízimo, oferta, falar que é bíblico isso. Mentira, gente. Olha esses grandes líderes aí, ó. Era para dar exemplo. E é o contrário, eles pregam ali. Essa lei que foi entregue a Arão. Aleluia. Após aquela confecção daquele deus pagão de ouro que eles fizeram lá. Que é o bode, né? Porque existe evidências arqueológicas que não era bezerro de ouro. Era bode. Aleluia. Como é o símbolo maçônico satanista. Que é o bode de Bafomete. Aleluia. Que todo mundo conhece. Foi esse bode que fizeram que Arão, ou seja, mandado por Satanás ali, fazer, confeccionar aquele Deus ali. Vocês entenderam? Então, você fazendo tais práticas, essas igrejas aí, está fazendo a mesma coisa. Aleluia. É essa lei aí, de 613 preceitos, que está nessas igrejas aí. Agora a lei de Cristo é o quê? Amar uns aos outros como eu vos amei. Aleluia. É ao contrário. Aleluia. Quer pedir dinheiro, pastor? Pede com a cara limpa assim, ó. Fecha o evangelho, fecha a Bíblia. Acabou o curso. Pede, gente, eu preciso de uma ajuda. Por favor, olha, R$10 cada um, não vai pesar para ninguém. Para arrumar uma cadeira. Enfim, vou voltar a repetir isso aí. Trocar um vidro que quebrou, trocar uma televisão, colocar ar-condicionado, enfim. Joga limpo, pastor. Joga limpo. Não precisa mentir em base bíblica disso. Que é tudo mentira isso. Que é obrigatório dar dízimo, que é obrigatório ter templo físico, que é obrigatório ficar sob o jugo de pastores e sacerdotes. Físico. Aleluia. Porque Jesus morreu para acabar com tudo isso aí. E só ele cumpriu a lei. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Entenderam? Vamos ver então o que Deus fala. O Criador diz que ele reprova essas igrejas que vivem da lei. Ó. Vou mostrar para vocês. Primeiro ponto aqui, que eu vou falar para vocês hoje. Deus despreza o sistema religioso. Esse sistema aí fora. Essas igrejas que vivem de sacrifício aí. Financeiro, dizendo que Deus ele é em base de que ele é em base de troca. Ou você dá ou desce. Se você não dá, você não vai ser abençoado. É mentira isso. Deus despreza esse sistema religioso, esse sionista. Ou seja, o que é? Templos físicos, como eu havia falado para vocês. Ó. Templos físicos, dízimos, ofertas, esses astros da fé aí, ou seja, pastores famosos, cantores gospels aí, que cobram altas quantias de dinheiro para poder pregar, para poder cantar para o povo. Aleluia. Enfim, os cantores e astros gospels da vida aí. Aleluia. Astros da fé. Que vivem do dinheiro do povo da igreja. Deus despreza isso. Vou mostrar para vocês aqui. Está na palavra, pessoas. Eu vou mostrar que tudo isso está na palavra. Vamos abrir no profeta Amós, Antigo Testamento ainda. Lá em Amós. Vou tentar fazer o mais breve possível, porque essa câmera que eu estou aí é muito boa, só que ela é pesada. Aleluia. Meia hora de vídeo aí é 4 GB. Enfim, vamos fazer o mais rápido possível. Vamos lá. Amós, capítulo 5. No verso 21 a 27. Vamos ver aqui. Aborreço. Aí você lê o capítulo todo. Amós capítulo 5. Mas é o principal da mensagem que eu vou ler para vocês. Que Deus despreza todo esse sistema religioso, que eu acabei de dizer agora. Que vocês conhecem muito bem. Amós capítulo 5, 21 a 27. Aborreço, desprezo as vossas festas. Aleluia. E as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Vou ler de novo. Aborreço e desprezo as vossas festas. E as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. O que Deus está falando aqui? A assembleia, todo mundo sabe que é a igreja. A igreja física, o templo. Aleluia. O de hoje, né? Estou dizendo a Assembleia de Deus, estou fazendo um sistema religioso. Não é a Assembleia de Deus, não. Aleluia.
Glórias e glórias a Deus. E está falando aqui também as festas. Você vê que marcha para Jesus, que existe por aí. O que mais que tem? Esses cantores aí que cantam, não faz festa? Aleluia. Até festa de peão vem esses cantores gospels cantar. Essas festas. Isso reprova totalmente. Deus reprova totalmente isso. Não sou eu que estou dizendo aí. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. E não é minha opinião. É a palavra de Deus dizendo. Aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me dão nenhum prazer. 22 agora. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. O que eu acabei de dizer para vocês aqui? Dízimos, ofertas, esses propósitos de dinheiro aí, não agrada a Deus. Não agrada. Glórias e glórias. Ah, mas não é de dinheiro que eu estou falando. Então, você não é para pedir dízimo também em dinheiro. O que você está pedindo dízimo em dinheiro? Não é animal aqui que está falando? Você vê que está errado 2 vezes? O sacrifício está errado mais do que esses aqui ainda. Que aqui fazia de animal. E hoje você sacrifica o povo em dinheiro. Você vê? Vocês mesmos entram em contradição. Ah, mas Davi mais está falando de animal, ele está falando de dinheiro. Não. Você está errado ao quadrado, pastor. 2 vezes errado. Ao quadrado que eu falo o dobro. Era para você sacrificar animal, não é? Você quer ver dessa lei aqui. E agora sacrifica dinheiro. Não é animal. É outro pecado em cima. Vocês estão entendendo como é? Vocês mesmos entram em contradição. Porque eu sei que tem algum bicão que não vai ver aí, vai questionar. O rapaz está falando, mas é animal que está falando ali. Boi gordo. Então, o que você está fazendo? Sacrifício de dinheiro. É a mesma coisa. Deus aborrece isso. Ele despreza. Não vai ter valor nenhum essa oferta. Não vai ter valor nenhum esse sacrifício. Vocês estão entendendo? O holocausto aqui é sacrifício. E hoje é dízimos que você tira do povo. Precisa tirar 10% do salário do povo? De uma pessoa? Aleluia. Já pagamos 30% no ano. 4 meses no ano só de imposto? Agora mais 10% tudo bem pro anticristo, pro falso profeta, não. Pagamos 4 meses de imposto. Pagamos 40%, que é 4 meses, 4 meses pro anticristo. Agora tem que pagar pro falso profeta mais 100%, mais 10%. Vai mais um salário ainda pro falso profeta no ano. Um salário de 12%, né? 120%, que é 12%. Valeu. Vamos continuar aqui. 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Olha lá, cânticos, músicas, essas músicas gospel, esses cantores milionários aí que se enriqueceram com os hinos de Deus, com a inspiração que Deus deu para eles. Porque essa palavra aqui, gente, não tem direito autoral. Essa palavra aqui é do Criador, não é de homem nenhum, gente. Quanto que esses cantores ganham? Esses cantores famosos aí. São milionários na palavra de Deus, gente. Ganham dinheiro na palavra de Deus. É outra coisa que está errado, que Deus condena isso aqui, ó. Aqui, ó. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Aí, ó. Reprova até esses cantores gospel aí, gente. Vocês não sabiam disso, né? Nem eu sabia aqui. A gente vai aprendendo com a palavra. Que existia esse verso, reprovando na cara esses cantores gospel, eu não sabia que tinha. Mas eu sabia porque a gente não pode usar a Bíblia, a palavra de Deus, o nome de Deus para ganhar dinheiro, gente. Ele reprova isso. Mas agora, com todas as letras eu falo, eu não aceito essas músicas aí, porque vocês ganham dinheiro no meu nome. É minha, é a palavra de Deus isso aí. Não é a palavra nossa. Ele não pode, compõe a música e faz com o senhor. Mas não envolva Deus no meio disso aí. Aleluia. 24. Corra, porém, o juízo com as águas, como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ai Deus, como que está aqui?
Deus está furioso com o povo aqui. Está zangado com o povo. Está triste. Com essa gente aí, com esse sistema religioso aí. Ele existe até hoje, só vocês comparar na palavra. É a coisa mais simples do mundo. 25. Oferecestes-me vossos sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos. Isso aí para não ter conversa. Eu não mandei vocês começar a fazer lá. Nem lá no passado eu não mandei vocês fazer. Deus está mostrando que nunca pediu sacrifício. Nesse verso aqui. Eu nunca pedi sacrifício para ninguém. Ó. Aqui, ó. Oferecesse-me vosso sacrifício e oblações, ó, no deserto por 40 anos. Ó, casa de Israel. Quando que eu pedi isso? Ele está perguntando. Quando que eu pedi? Foi aquele anjo. Esse anjo aí que deixou 613 preceitos de punição e morte. Lúcifer, o diabo, deixou. Aleluia. Deus nunca pediu sacrifício para ninguém. Aleluia. Aí, dentro do deserto, eu pedi alguma coisa? Ele está perguntando. Agora você vai falar, isso aí que é para acabar de ver mesmo. Agora, por que vocês vão estar fazendo sacrifício hoje? Estão querendo sugar o dinheiro do povo hoje, fala que é para Deus. Se ele nunca pediu sacrifício. Responde para mim isso, pastores, do sistema religioso. Responde isso. Responde, me esclarece isso aqui. Não tem o que falar, é a palavra de Deus. Aleluia. 26. Antes levastes a tenda de vosso Moloque. Olha para quem que eles fazem sacrifício. Olha para quem? É o sistema religioso de Salomão sionista. Faz sacrifício hoje aí, ó. Pedindo dízimo, oferta, vivendo sob julgo de pastores, julgo de homem material, julgo de templo físico. Aí, ó. Aqui, ó. Antes levastes a tenda de vosso Moloque e o altar das vossas imagens. Aleluia. A estrela do vosso Deus, minúsculo está dizendo aqui, ó. Não é para mim que vocês estão fazendo isso. Eu reprovo. O Criador reprova o sistema religioso. O Criador reprova essas igrejas que vivem da lei. De 603 preceitos. Deixado ao Arão lá. Quando ele confeccionou aquela estátua de ouro ali. Aquele bode de ouro lá. Cara, fizesse para vós mesmo, não foi para mim que fizeram isso. Foi para vocês mesmos, eu não pedi. Eu reprovo isso. 27 e último. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Ele vai castigar vocês. É profético isso. Quem vive nesses tempos aí, não é? Aí vem falar para mim, ai, minha pastora é isso e aquilo, mas eu não vou pagar a entrada aqui. Você está sentado no banco. Você dá teu dízimo e oferta, você está pagando para ir para o inferno. Vocês estão entendendo? Você vivendo no jugo de pastores humanos, material, vivendo para sustentar tempo material aí, pagando altas quantias de dinheiro, além de tudo isso aí, estão sendo enganados e vai para o inferno ainda por cima. É o que Deus está falando aqui, ó. Portanto, vos levarei cativos, ó, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Esse é de letra maiúscula. É profética a palavra de Deus. Isso foi para aquele povo. Mas é para hoje a mesma coisa. Vão ser condenados. Deus reprova todo o sistema religioso. Vocês entenderam? Glórias e glórias, aleluia. Continuando. Ó, vamos falar agora aqui, ó. Deus despreza pastores, bispos, padres, líderes religiosos que vivem do jugo do dinheiro, pois desprezam a Cristo e se curvam para a lei, aquela lei de 613 que foi entregue a Arão e a Moisés ali, porque Deus foi embora. Quando confeccionou aquela lei, Deus foi embora. Aí foi entregue a Arão e Moisés ali, aquela lei de 613 preceitos. Aleluia. Aqui, ó. Vamos ver. Só no Antigo Testamento? Vamos ver agora no Novo, que vai falar. 2 Coríntios, ó. 2 Coríntios aqui, vamos ver. Capítulo 11. Leia o capítulo todo, viu, pessoas? Vocês veem totalmente o conceito da mensagem. 2 Coríntios, capítulo 11.
2 Coríntios capítulo 11, verso 3 a 15. A mensagem é meio grande, meio extensa. Aí vocês lêem o capítulo todo. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3 a 15. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, olha, Paulo está pregando aos Coríntios, aquela comunidade ali. Paulo ele vai desenhar, desde Adão e Eva. Presta bem atenção aqui, ó. O que é o sistema religioso aqui, ó. Que ele despreza qualquer líder, qualquer igreja que vive do jogo do dinheiro. Que vive nessa lei de Arão, de Moisés aí, ó. Aleluia. Que foi entregue para eles. Quando Deus foi embora, aí o diabo veio tentar. Ele deixou essa lei de 613% de punição e morte. Presta atenção aqui, ó. Já está falando já de cara aqui, ó. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, ó. Esse é a parte da simplicidade que há em Cristo. Isso já era a revelação a Paulo. Deus estava revelando a Paulo. Ó, esse povo vai se corromper aqui, ó. Aí, ó, o que está acontecendo hoje. A mensagem está aqui, ó. Só não ouve quem não quer. Quer continuar nessa igreja? O problema é seu. Presta atenção aqui, ó. 3. Mas temo que assim como a... já li. Eu estava repetindo. Isso. Agora o 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou seja, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. O que está dizendo esse quarto verso aqui? Deus despreza essa igreja que vive da lei, essa igreja sionista, essa igreja de Salomão sionista aí. Deus despreza. Agora, se vocês estão vivendo nessas igrejas, pagando dízimo, pagando oferta, tratando de pastor, cuidando de templo físico, vivendo sob jugo humano, achando que nós estamos sob um Deus de sacrifícios, um Deus da base de troca. Se você não dá, você não recebe. O que você está fazendo aqui? Você não está nesse evangelho aqui. Você não está nessa Bíblia aqui, ó. Essa igreja que está aí fora não está pregando esse evangelho aqui. Se a igreja não pregar essa mensagem, ela não está pregando essa. Ela não está pregando o reino de Deus para você. É um evangelho corrupto. É um evangelho sionista. Mentiroso. Deus, a igreja, a noiva de Cristo, eu já preguei isso. A noiva de Cristo vive do amor. A prostituta, ela vive do jugo do dinheiro. Aleluia. Se você não der um dinheiro para a prostituta, você não transa com ela. Você não tem relação sexual com ela. Você não tem ela por naquele momento ali. Manda algum pastor desse ficar sem dinheiro para ver o que acontece. Uma igreja dessa aqui, elas fecham. Por quê? Vive do jugo do dinheiro. Vive dessa lei aqui, ó. E vai ser revelado aqui. Não adianta, pessoas. Se for pregar um outro evangelho, ao contrário do que Paulo está pregando aqui, do que Jesus pregou aqui em seus profetas, e que o Altíssimo revelou na sua palavra no Antigo Testamento, se for outra, é maldito, gente. Aleluia. Vai sofrer essas igrejas, os membros que estão lá. Vão ser condenados. São falsos profetas, como vai ser falado aqui. Glórias e glórias a Deus. Por quê? Se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Vai ser pregado aqui. Presta atenção, continuando. Por quê? Penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ou seja, Paulo pregou a mesma coisa, não mudei palavra nenhuma. Nem a menos, nem a mais. Eu preguei o jeito que Cristo mandou, o jeito que os apóstolos mandou. Porque Paulo veio, né, mais para frente. 6. E se sou rude na palavra, o que quer dizer isso? E se eu sou sincero, eu falo na cara? Se eu sou contra essas igrejas aí, igual eu, por exemplo,
Sou contra essas igrejas de fora. De pregar essa lei aqui de Arão aqui, ó. De Satanás de Chocarão aqui. 16:13, o preceito de punição e morte, que é dízimo, oferta. Falar que o nosso Deus, o Deus dos desertos, é a base de troca. Você tem que se sacrificar pra você ter alguma coisa. Mentira isso, gente. Eu sou contra essas igrejas aí, ó. Aqui, ó. E se fui rude, eu sou rude mesmo na palavra. Sou sincero, sou estúpido. Às vezes você pode me ouvir, você pode até deixar de me seguir. Mas eu estou pregando a verdade, que está escrito aqui. Eu não fico inventando fábulas, aleluia, história para ganhar teu dinheiro. Porque é mentira isso. Aleluia. É mentira. Ó, e se sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência. Ciência, a palavra de Deus que ele está falando aqui. Conhecimento da palavra. Se eu sou rude nas palavras, mas o que eu falo, ele está querendo dizer aqui, eu falo a palavra de Deus, viu? Eu não mudo nenhuma palavra dele. É a mesma coisa. Mas, já em tudo nos termos, não. Mas, já em tudo nós nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Vocês estão vendo que a palavra de Deus está comigo, Paulo está dizendo. Vocês estão vendo os frutos. Igual vocês estão vendo aí. Que o pregador, ele prega, está escrito aqui, não tem que inventar mais nada menos. Aleluia. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados. Porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Vou fazer uma pergunta para o povo aqui. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Paulo está perguntando se ele pecou por isso. Eu estou pecando de falar a verdade para vocês? Eu estou pecando de levar o reino de Deus para vocês? De forma nenhuma, né? Segundo a palavra. Segundo o mundo aí, eu sou herege. Segundo esse sistema religioso aí, eu sou desigrejado. Eu sou desviado. Eu estou afastado da igreja. 8. Outras igrejas despojei, eu para vos servir, recebendo dela salário. E quando estava presente convosco, e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Ou seja, eu trabalhava. Eu estava na igreja, mas eu trabalhava. Eu recebia meu salário. Isso aqui não é quer dizer que o Paulo pegava salário da igreja. Aqui, vou ler de novo. Outras igrejas despojei, eu para vos servir, recebendo dela salário. E quando estava presente convosco, e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Glórias e glórias a Deus. 9. Por quê? Os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado. E ainda me guardarei. Paulo nunca pediu dinheiro para ninguém. Ele só pedia sustento, alimento. Nunca deu trabalho para ninguém. Olha esses pastores aí, gente. Vive do jogo do dinheiro. Paulo rejeitou salário aqui. Ele rejeitou do sistema religioso. Aqui, o sistema religioso paga salário, sempre pagou. Paulo rejeitou. Não, você é pesado para ninguém, não. Como está dizendo o verso 8 aqui, ó. Ninguém fui pesado, ó. E tinha necessidade. A ninguém fui pesado. Porque porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram minhas necessidades. E em tudo me guardei de vos ser pesado, ó. E ainda me guardarei. Ele ganhava as coisas dos irmãos. Ele ganhava alimento, roupa. Sustento, gente. E 10, ó. Aleluia. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus sabe. Eu não amo vocês? Porque aquele povo não acreditava em Paulo. Ele era ao contrário do sistema religioso. Glórias e glórias a Deus. Era ao contrário. Ele não vivia de dinheiro, vivia de doações. Ele pregava o evangelho de Cristo.
O povo de hoje é assim. Eu, por exemplo, estou pregando aqui. O povo acha que eu não gosto de ninguém. O povo acha que eu estou metendo pau nas igrejas. Mas é pelo contrário. É amor. Até as pessoas que estão dentro da igreja que eu estou pregando isso aí. Até o pastor lá, eu tenho amor por ele. Para ele parar de se enganar e enganar os outros. Parar de se enganar e enganar os outros ainda por cima. Vivendo esse sistema religioso aí. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Caia. Por quê? Porque vos não amo? Será que eu não amo esse povo porque eu estou falando isso? Porque eu falo a verdade, Paulo está dizendo. Eu não amo vocês? Aleluia. Deus sabe. Deus sabe o porquê que eu estou com essa obra aqui. Deus sabe o porquê que eu estou com esse canal aqui aberto. Porque eu amo pastores, eu amo membros, eu amo o sistema religioso, eu quero que eles mudem dessa lei de Arão aí, que foi entregue 613 preceitos aí. Porque se cumpre 1, 2, 3 preceitos, tem que cumprir os 613. Aleluia. Ah, você vê que a gente vai mexendo na palavra, só acha erro nesse sistema religioso aí. Que você não cumprir um sequer mandamento dessa lei aí, você é maldito. E se você cumprir, você também é maldito. Porque Cristo foi o único que cumpriu a lei. E aboliu essa lei aí de 613 preceitos. Não a lei que foi entregue a Moisés, que é os 10 mandamentos. O pessoal faz a maior confusão disso, né? 12. Mas o que eu faço, farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião. Eu estou pregando com quem busca isso. Vou ler de novo. E o Paulo fazia a mesma coisa aqui. Ó. Mas o que eu faço, eu farei, ó, para cortar ocasião aos que buscam ocasião. Vírgula. A fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Ó. Se gloria. Você vê esses homens? Se titula como Deus, de Macedes, Malafaia, esses homens ricos aí. É eu que estou dizendo? É o que eu acho, que eu penso? É a minha opinião? Não, está escrito. O pregador tem que ser desse jeito, pessoas. Humilde e cheio de amor aos irmãos. E amar até esse sistema religioso. É por isso que eu estou pregando aqui, gente. Para tirar essa gente dali. Para acordar esses pastores, gente. Por quê? Olha o 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Aí, sou eu que estou falando? É eu que estou me embasando aqui, minha opinião, no que eu acho? É a palavra de Deus, pastores. Vocês são falsos apóstolos. Obreiros fraudulentos. Se vocês vivem dessa lei aí, ó, extorquindo o povo aí, sacrificando, moendo o povo aí, você é obreiro fraudulento. Você está errado. Deus reprova isso. Deus reprova essas igrejas da lei, que vivem da lei. 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O que Jesus está querendo dizer aqui? Em espírito para Paulo, aqui. Paulo dizendo para o povo. O pastor que faz tais coisas, se o pastor é fraudulento, se ele está se deixando passar por Cristo para ganhar dinheiro, o que está acontecendo aqui? Está comprando com o próprio Satanás, gente. Sou eu que estou dizendo isso? Eu vou ler de novo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, não é novidade, porque o próprio, não é que eu estou porque o que eu acho que eu penso, a minha opinião. Porque o próprio Satanás, ó, isso que eu quero dizer aqui, ó, se transfigura em anjo de luz. Para enganar o povo. Vocês estão entendendo isso, gente? Que essas igrejas fazem todas essas encenações aí, ó, esses shows gospel, só para te enganar e tomar teu dinheiro. E te levar para o inferno ainda por cima. Te desviar da obra de Cristo, que é o amor, gente, e a misericórdia. Olha o mundo como está ficando aí, ó, cheio de ódio. Ou dá ou desce, olho por olho, dentro por dentro. Ô, gente, a lei está aí, ó, está na nossa vida. Só não vê quem não quer.
Essa lei de Arão aí, que entregue por Satanás. O diabo sempre engana o povo, gente. E Jesus está aqui, ó, na palavra dele. A palavra de Deus está aqui, ó, é só seguir, gente. É só seguir essa palavra aqui. Não precisa entrar de pastor, gente. É só ler o que está escrito. É que nem um jornal, gente. Perde 3 horas para ler um jornal. Só besteira. Lê a palavra de Deus, gente. Que vai te ensinar a se viver. Você discernir o que é certo e o que é errado. O bem e o mal. 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aí, inferno, gente. Pastores, acorde, pastores. Se está sendo pregado isso, é para o seu bem, pastores. Paulo, eu aqui, muitos na internet, não tem ódio não, gente. Pelo contrário, é amor, quer salvar. Mas não, o dinheiro cauteriza a mente de vocês. O poder, a ganância, cega vocês. Vamos continuar aqui. Igrejas da lei, ó. Que é essa lei de Arão aí? O sistema religioso sionista, que está aí fora. Que exige sacrifícios do povo, que é o dinheiro. É a sinagoga de Satanás, ó. Sinagoga é igreja. Você que está falando aqui, eu vou mostrar para você. Apocalipse 2:9, lá no fim da Bíblia. Ó. Vocês vão entender certinho agora aqui. Ó, presta atenção nisso aqui. Ó. Se cortar o vídeo, eu faço outra parte. Porque a memória aqui é um pouco curta. E eu vou peço já perdão aos irmãos. Nessa casa eu continuo no outro vídeo. Numa outra live aí. Apocalipse 2:9. A igrejas da lei, essa lei de Arão aí, 63% de punição e morte, o sistema religioso que a gente vive aí, sionista, que exige sacrifício do povo, que vive do jogo do dinheiro, é a sinagoga, igreja de Satanás. Olha como a Bíblia vai falar isso. Não sou eu que estou falando. Ó, Apocalipse 2:9. Aquele que diz... Espera, ver se é essa. Espera aí... Não, não é, perdão. Eu estava lendo errado. Estava lendo primeiro João. É Apocalipse 2:9. Está aqui, ó. Tudo estava diferente. Apocalipse 2:9. Aqui, pronto. Presta atenção aqui, pessoas. Amados, irmãos e irmãs. Ó. Irmãos e irmãs. Eu sei as suas obras. Deus está vendo tudo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Eu sei tudo que vocês fazem. Até os mais escondidos, os mais subterrâneos, eu sei. Eu sei tudo. Eu sei as suas obras. É tribulação, pobreza. Olha o que está acontecendo no mundo aí. Ó. Sistema religioso e político é assim. Ó. É a mesma coisa. Aí vem pessoas falar para mim, política e religião se discutem. Essa é a nossa vida, gente. É o que a gente está vivendo. Ó, o que Deus está falando aqui? Eu sei as tuas obras. É tribulação e pobreza. Aí abre parênteses. Mas tu és rico. Essas igrejas não é rica? Ou eu estou enganado? Não são ricas? Todas as igrejas não são ricas do sistema religioso? Responde para mim, pessoas. Pastor, você por aí. Olha quanta pobreza que tem no mundo. Vocês fazem alguma coisa? Vocês tiram R$1 para ajudar? É isso que Deus está falando aqui, ó. Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. O que eu falei para vocês? O sistema religioso vive do sacrifício ainda. Vive dessa lei de Arão aqui. Mas Davi não vive, tá? Vocês vivem, vocês pedem dízimo e oferta. Vocês pregam um Deus que é um Deus de sacrifício, que é um Deus que você tem que merecer para ser abençoado. Vocês estão vendo a segunda lei. Porque você, 1 ou 2, 3, 4, sequer mandamento desse aí, preceito desse aí de lei de punição e morte, vocês estão vivendo a lei, pastores. Deus não tem esse negócio meio termo.
Vocês trazem a lei para dentro de suas igrejas. Vocês estão blasfemando, ó. É a blasfêmia dos que dizem judeus. Vocês estão dizendo que são judeus e não são. Pedindo dízimo e oferta. Vocês são judeu? Vocês são levita? Para pedir? Responde para mim. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. O que vocês são? Segundo Deus aqui, segundo a palavra de Deus, não é o que eu acho, não é o que eu penso na opinião. Vocês são o quê? Sinagoga de Satanás, igreja de Satanás. Vocês que estão no sistema religioso aí fora, vocês são igrejas de Satanás. Vocês estão fazendo o que Satanás está mandando. Sou eu que estou dizendo? É o que eu acho, na opinião? Não. Palavra de Deus. Apocalipse 2:9. Sinto carecidamente isso, pastores. Continuando. 3:9 agora. Um capítulo para frente. Presta atenção aqui nos 3:9. Apocalipse 3:9. Esse que eu farei, ó que Deus vai fazer com vocês. Ó. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, do sistema religioso de vocês, pastores, aí, ó, que vivem nessa lei aí, ó. Vocês querem ser judeu e não são. Vocês estão blasfemando, ó. Outra vez Deus está falando aqui, ó. Aos que se dizem judeus e não são, ó. Deus falando de novo. Em Apocalipse 3:9. Mas mentem. Mentem. Vocês mentem. Pedindo dízimo, pedindo oferta, falando que o nosso Deus, que é de amor e de misericórdia, ele é a base de troca, ele é a base de sacrifício. Vocês estão mentindo. Deus não está dentro das suas igrejas. Eu garanto para vocês que não está. Eu não, a palavra garante isso. Ele reprova, o Criador reprova igrejas da lei, aquela lei de Arão, né? Olho por olho, dentro por dentro. Ó. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei, isso é a palavra do Senhor, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés. Isso é a igreja de Cristo. Aqui está falando a igreja de Filadélfia. Vocês podem ler. Está falando para nós aqui, ó, a igreja de Cristo aqui. Vocês vão ser estrada aos nossos pés, ó. Eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés, ó. E saiba que eu te amo. Olha que Deus fala aí. Deus me ama. Eu estou pregando a verdade aqui. Deus está amando você? Vocês vão ser humilhados. Você que está aí no banco, você que está pregando no sistema religioso aí. Vocês vão vir adorar a igreja. Vocês vão vir adorar esses blogueiros desconhecidos. Como já falaram aí. Por que Deus vai fazer isso? Porque nós amamos vocês. Nós queremos tirar vocês desse sistema. Fazer vocês enxergarem e acordar para a verdade e a vida. Que é a palavra de Deus. Parar de mentir. Parar de extorquir o povo. Em nome de Jesus. Em nome desse santo evangelho aqui, ó. Que é de amor e misericórdia. É a mensagem de Deus. Aleluia. Vocês entenderam? Que igrejas da lei que vivem nesse sistema aí, dessa lei de Arão, que foi entregue lá naquela hora no deserto ali, sistema religioso sionista, que quer ser judeu e não é, que exige sacrifícios financeiros, ó, dinheiro do povo, é a sinagoga de Satanás. É a igreja do diabo. Sou eu que estou dizendo? É o que eu acho, na minha opinião? Não, gente. É o que está escrito. Para finalizar, ó. Igreja de Cristo. Vou tirar qualquer dúvida. Se acaso cortar o vídeo, eu continuo. A Igreja de Cristo. Pessoas. O reino dos céus vive do amor. João 18:36. Olha o que é a igreja de Cristo aqui. Ó.
João 18, 36. Tá fechado. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, aos sionistas, do sistema religioso aí. Mas, agora, o meu reino não é daqui. O reino da igreja de Cristo está lá no céu. O tesouro de quem é de Cristo, da igreja de Cristo, está lá no céu. Não está aqui na terra. Glórias e glórias. Vocês entenderam? A igreja de Cristo, as pessoas, o reino dos céus, vive do amor. Amor, gente. Não sacrifício. Não ou dá ou desce. Ó, você quer ser abençoado, você também tem que abençoar, né? Você tem que, se você quer, você também tem que dar. Pô, Deus não é isso não, gente. Nosso Criador do céu e da terra não é isso não. O Deus da palavra não é isso. Quer pedir dinheiro, pastor? Seja sincero, não envolva esse santo evangelho. Deus não pede dinheiro para ninguém, não pede templo para ninguém. E nem obriga pessoas a viver no jugo de pastores. Você quer pregar o evangelho, pastor? Prega. Quer fazer um templo? Prega. Mas se vira para pagar a conta dele. Não mistura esse evangelho aqui. Não vai pregar lei de olho por olho, dentro por dentro para conseguir dinheiro, não, pastor. Essa lei de Arão, essa lei maldita aí. E Satanás foi entregue ali. Aí confeccionaram o bezerro de ouro lá, vai para vocês entenderem. O ídolo de ouro, aí Deus, ó, sumiu. Deus não se mistura com a imundice. Ah, o povo quer ídolo? Então vai embora. Aí entregaram essa lei de punição e morte lá, que vive até hoje aqui. O pastor, enxergam. As últimas palavras. Deus, ele é amor.